Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: pelo simples fato de acordar, já é motivo mais que suficiente para agradecer a Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós não entendemos o valor das coisas simples, fica muito fácil reclamar que na nossa vida não existe nada de bom. Eu me lembro de um tempo que eu passei a minha adolescência inteira, eu tive depressão desde os meus 15 anos. E a depressão, além da tristeza que o tempo todo é constante, a gente não consegue valorizar nada na própria vida, fica sempre com pensamentos que é sempre a última vez, o último dia, uma mania de querer culpar todas as pessoas por tudo aquilo de ruim que você sente, sem contar as outras coisas que sempre se manifestam. Eu sempre tive insônia, então eu passei praticamente, desde que eu me lembro por gente, eu dormia às 6 da manhã e acordava ao meio-dia, e de resto eu ficava acordado o dia inteiro. Tinha costume de comer basicamente uma vez por dia, minha refeição era às 7 horas da noite e só, e era isso. Então você imagina, 1,90 m, 68 quilos, extremamente magro. E a minha vida era assim, era viver à noite, era gostar de coisas que não agregavam em nada na vida de ninguém. Se a gente fosse olhar as pessoas de hoje, exatamente igual, não encontraria problema nenhum. Porque quando algo é ruim, a gente aprende a conviver, não tenta entender a razão daquilo. Por que será que eu sentia tantos sentimentos ruins? A graça de Deus foi que eu pude escrever tudo isso num caderno. E foram se formando poesias e poesias e poesias, uma mais triste que as outras, sempre com questionamentos sobre família, sempre com a vontade de encontrar alguém, falava sobre amor, falava sobre morte, falava sobre loucura e tudo isso. Mas eu não entendi o valor de nada daquelas coisas que eu tinha. Ainda que tudo pudesse estar um completo caos, para mim aquilo era a vida. Ter gastrite, dor de estômago, normal, é convivível. E assim a gente vai vivendo. Adorava que chegava o final de semana, e quando não chegava o final de semana, a gente começava na terça, na quinta, e ia. E aí? Sempre uma dose a mais, sempre alguma coisa a mais, sempre algo para nos entorpecer e esquecer quem nós somos. Esquecer um pouquinho aquela dor, aquela tristeza. E aí a gente aprende a fumar, aprende a fazer tudo aquilo que não presta. E às vezes vem o pai e a mãe querer falar alguma coisa, pronto. Se tornou a pior pessoa. Hoje eu olho para trás de tudo aquilo e vejo que tudo se resumia a uma única coisa: a falta de Deus. Não tinha outra explicação. Porque se isso não fosse verdade, hoje eu deveria ter os mesmos problemas e os mesmos hábitos. E todos os meus hábitos, eles simplesmente mudaram. E por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque para mim a noite era algo divino, né? Ficar acordado a noite inteira enquanto todos dormiam. Eu adorava me refugiar na noite, porque na noite eu não precisava encontrar ninguém. Não precisava encontrar nenhum tipo de pessoa, não precisava encontrar nada. Aquele silêncio, aquela paz, né? Agora vem o primeiro questionamento que eu sempre tive. Como que Deus poderia chegar até mim se eu só vivia à noite? Todas as igrejas, elas estão fechadas. Ninguém podia tocar o meu coração, ninguém podia tocar nada. E as pessoas que eram as minhas amigas continuam sendo até hoje. Também tinham os mesmos hábitos e as mesmas coisas. E graças ao Senhor, Ele nos conduziu todos à luz, né? Saímos da noite. O simples ato de abrir o olho e acordar já é uma bênção. Porque no passado, quando acontecia isso, que eu abri o meu olho, normalmente, né, nos finais de semana eu estava numa ressaca tão brava
que eu não queria sair da cama, sabe? Eu não acordava com a vontade que eu tenho hoje de dormir querendo acordar para viver o próximo dia. O próximo dia sempre ele era pesado. O próximo dia sempre ele era problemático. Eu sempre tentava sobreviver, eu não vivia. Se a gente vai lá em Salmos 3, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo porque o Senhor me protege. Esse dormir tranquilo na minha vida, enquanto eu não acreditei em Deus, ele não existia. Era pesadelo, era tribulação, era insônia. Isso quando conseguia dormir. Isso quando também no meu trabalho, às vezes tinha algum problema, eles me acordavam antes, porque eu trabalhava à noite. Então, o pouco tempo que eu tinha para dormir, nem assim eu podia. E diversas vezes aconteceu isso. Diversas vezes, nem um pouco que eu conseguia dormir. E aí eu olho que na vida é assim as coisas também. Quando Deus está longe de nós, por mais que as coisas aconteçam, elas duram muito pouco. E nem sempre é garantido que quando a gente conseguir, aquilo vai permanecer na nossa vida. Eu não tinha esse sentimento que eu tenho hoje. Hoje eu me sinto livre. Antes eu me sentia dependente, como se eu tivesse que provar alguma coisa para alguém. Como se eu tivesse que demonstrar alguma coisa para alguém, como se eu tivesse que comparar a minha vida o tempo todo das outras pessoas, sabe? E é sempre isso, é um ciúme, é uma inveja, é alguma coisa, e aquilo vem, sabe, perturbando e amargurando. E eu olho, a Bíblia me diz, olha, hoje eu deito e durmo tranquilo. Hoje eu deito e durmo tranquilo. Durmo às 9 da noite, porque eu acordo às 4 da manhã para poder gravar esse áudio justamente, para poder ler a Bíblia, para poder ter a rotina de oração, para poder responder versículo, para poder pensar sobre o dia, sobre os sentimentos. E isso para mim não tem dia, é todos os dias. Eu já tive um tempo que eu vivia a minha vida do jeito que eu queria e não era bom. Hoje eu vivo assim, para mim tá bom, para mim se encaixa, para mim tá perfeito, tá ótimo. Hoje eu acordo com um sentimento de bom dia, Jesus, agradecido. Ainda continuo vivendo naquele estado meio que do final, né? O horário que eu costumava dormir, hoje eu acordo. Então, a gente nota que Deus ele vem na nossa vida e dá um 360. E ele sempre muda as coisas para melhor. Às vezes você tá aí com receio de abrir mão das tuas coisas, sabe? Com receio de mudar, com receio de fazer as coisas diferente, com receio de, mas eu gosto disso, não, isso é bom, mas sabe? Deus sempre tem algo melhor, porque junto com tudo aquilo que ele tirou da minha vida, né, que na minha cabeça era diversão, ele me colocou uma vida que não tinha dor, uma vida que ela tinha utilidade, uma vida que hoje eu posso encontrar pessoas na rua e elas falam, olha, eu escuto a mensagem que você prega e elas têm modificado a minha vida, eu nunca tive um relacionamento tão bom com Deus. É sinal que Deus ele tinha um propósito maior para minha vida. Aquele desgraçado não era um insignificante, não tinha nada na minha vida, um mentiroso. E a gente tem que olhar para a nossa vida sem Jesus e tem que ser desse jeito. Porque se você olha na tua vida velha e vê algo bom, você continua mentindo para si mesmo. E em Deus não existe engano. Louvado seja o Senhor pela minha vida. Louvado seja o Senhor por tudo aquilo que eu tenho vivido e pelo seu amor. Na minha ignorância, né, no meu estado de ateu, de não acreditar, para mim o amor era uma pessoa que eu deveria encontrar. E busquei, hein? Nossa, como eu busquei o amor em cada pessoa, em cada lugar. Não neguei a mim nenhuma pessoa que me quis. Só que todas as vezes que eu voltava para minha cama, eu sentia um vazio tão grande, tão grande. Não era a falta de pessoas que eu estava sentindo, era a falta de Deus. E às vezes a gente culpa as pessoas pelo nosso próprio fracasso. Todo mundo tem defeito, inclusive nós. Nós não podemos olhar o outro e querer pintar ele de tudo quanto é tempo. Tem pessoas que estão em estágios diferentes, mas Deus dá jeito a todo mundo. Porém, as pessoas elas precisam querer. O demônio, quem abre a porta e manda embora, somos nós mesmos, para que o Senhor possa entrar na nossa vida. Mas enquanto eu não vejo mal no meu comportamento, enquanto eu ainda continuo aumentando a aposta, não adianta nada. Se a gente vai lá em Lamentações 3,
versículo 22 e 23, a palavra do Senhor ela diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é sua fidelidade. Por que eu quis trazer esse versículo justamente? Porque pelo simples fato de você acordar, pelo simples fato de você abrir o olho, olha o que o Senhor diz, que a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. A cada abrir de olho, a misericórdia de Deus, ela está atuando na sua vida. Ponto 1, Deus é fiel, fidelidade. Deus não vai te trair, Deus não vai te esquecer, Deus não vai te abandonar. Quando você chamar, Ele vai vir. Quando você chamar. E algo que nós às vezes falamos, eu já cansei de perdoar. A misericórdia de Deus é inesgotável. Deus, Ele não se cansa de fazer o bem. É isso que às vezes a gente não percebe. Que aquilo que às vezes a gente está cansado de perdoar ou de fazer o certo, né? Ah, eu faço tudo para todo mundo e ninguém faz nada por mim. Nossa, eu mesmo já fui anfitrião dessa mensagem. Deus faz isso o tempo todo por nós. Mesmo quando eu não merecia. Mesmo quando eu mentia para parecer uma pessoa melhor. Eu não sei se dentro de vocês, quando vocês olham a vida passada, ou talvez tua vida ainda ela esteja no começo da mudança, mas dá uma tristeza tão grande, mas não é aquela tristeza que eu sentia antes quando tinha depressão, mas é aquela tristeza de quanto tempo eu sofri em vão. Porque Deus, Ele não desperdiça sofrimento. Quando a gente passa no meio da tribulação, a gente sai mais forte. Mas naquele tempo não. Aquilo só me consumia. E olha a palavra que o Senhor diz: graças ao seu grande amor não somos consumidos. Você sabe por que um fogo para de queimar? Se eu pego uma madeira e coloco fogo, se eu coloco fogo no álcool, em qualquer coisa, enquanto existe aquele material, ele vai se consumindo. E olha o que Deus diz: graças ao seu grande amor não somos consumidos. Então tudo isso não pode nos consumir. O amor de Deus, Ele nos fortalece, Ele nos revigora. O amor de Deus nos sustenta, nos mantém em pé. O amor de Deus é aquilo que faz a diferença, é aquilo que não nos permite desistir. Nós não viemos aqui pregar um Jesus morto, mas um Jesus que vive com nós. Um Jesus que vem para despertar a nossa alma, que vem para ensinar a gente a agradecer. O simples fato de eu abrir o olho, o simples fato de que quando eu abro os meus olhos, a misericórdia de Deus está sendo derramada sobre a minha vida. Que quando eu chamo o Senhor, quando eu oro, o Espírito Santo Ele vem e inunda o meu coração de amor. Mas para que eu possa sentir esse amor, eu tenho que me arrepender daquela vida que não valia nada. E quanta dor nós causamos às pessoas, colocando a culpa nelas. E muitas vezes nós nem desculpa pedimos, sabe? Todo pai, toda mãe merece que nós pedimos perdão pela ingratidão de tudo que nós vivemos. Ainda que eles errem, não tem problema nenhum, quem é perfeito, mas eles fizeram muito mais bem para nós. Tem gente que erra tentando acertar, mas quando a gente não tem Deus, a gente nem sabe o que faz. Então também tudo é um estágio de Deus. Eu fico imaginando se eu fosse um pai, naquela época minha, quão ruim eu seria, porque eu não tinha nada. Se eu não conseguia ser grato nem por aqueles que eram bons para mim, o que eu poderia dar para outra pessoa, se nem comigo mesmo eu era justo? A gente tem que ter essa humildade de reconhecer que Deus, Ele sempre usou, que Deus, Ele é bom, que Deus, Ele tem misericórdia, que Deus, Ele sempre quis tentar estar na nossa vida, e que Ele me colocou num lugar para poder dar voz àqueles que não tinham voz, aqueles que a igreja não alcançavam. E você também é essa voz, porque eu tenho certeza que você tem um grupo de amigos também que a igreja não está conseguindo alcançar, mas você já está dentro dele. Se você sente que o Senhor tem transformado a sua vida, por que não ajudar os teus amigos também? De todos os meus amigos, um só, infelizmente, de alguma forma se perdeu. Mas a graça de Deus ainda pode alcançá-lo.
Porque às vezes a gente se acostuma tanto com o errado que a gente acha que fazer o certo é ser burro. Falta sabedoria. E quanto mais forte nós batemos na vida, mais forte ela devolve a nós. E é triste, mas assim como eu aprendi a respeitar tudo aquilo que Deus coloca, eu também aprendi a respeitar a opinião de outras pessoas e o destino delas, assim, se assim elas o quiserem. Porque a mesma oportunidade foi dada a todos. Todos amanhã. Todas as manhãs. A gente percebe o valor do abrir os olhos quando alguém está doente e não pode mais abri-lo. Só que na nossa vida existem dois tipos de abrir os olhos, dois tipos de despertar. Um é esse, que nós levantamos, acordamos e vamos colocar à prova tudo aquilo que o Senhor coloca dentro do nosso coração. O outro é o despertar espiritual. Esse depende da nossa fé. Os nossos olhos espirituais, eles só abrem com a nossa fé. Orar é abrir os nossos olhos espirituais. Ler a palavra de Deus é abrir os nossos olhos espirituais. Ouvir louvor é abrir também os nossos olhos espirituais. Se eu não me alimento da palavra, nem oro, nem nada, meus olhos espirituais então eu vivo num mundo de sonho. Num mundo onde eu não vejo nada, não sei de nada e o tempo todo tá aquilo. Se a gente vai lá em Efésios 5, versículo 14 e 15, a palavra ela vai falar justamente disso. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e o Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Porque é claramente revelado se torna luz. Tudo aquilo que o Senhor nos revela é por onde nós conduzimos o nosso caminho. Sabe por que a sua vida ela começa a se transformar quando você começa a ouvir a mensagem de Deus? Porque as coisas ficam claras ao nosso entendimento. Então a gente não consegue mais mentir para si mesmo. Sabe uma analogia que é perfeita para isso? Pensa que a gente vai assistir um filme de suspense. Normalmente um filme de suspense vai ficar algo desenrolando o filme inteiro e no final vai ser revelado o motivo de tudo. Aquele suspense, né? Aquela tensão, aquele drama. Você imagina que eu sento do seu lado, a gente vai assistir o mesmo filme, mas no primeiro minuto eu falo pra você assim, olha, quem vai matar a fulana no final é o ciclano. Sabe o que eu fiz com o teu filme? Eu estraguei. Porque já não vai ter mais emoção, já não vai ter mais drama, já não vai ter mais surpresa, não vai ter mais nada, porque por mais que o filme se bagunce inteiro, você sabe o que vai acontecer no final. E é justamente isso que Cristo faz na nossa vida. Ele conta pra nós por que nós erramos, ele conta pra nós quem que vai ser o vilão, e ele conta também como eu saio daquilo, porque claramente revelado se torna luz. Então aquilo me guia. Eu já não conseguia no passado, eu tinha aqueles gatilhos emocionais que eu começava a pensar que o meu pai e a minha mãe eram separados e não sei o quê. E isso era o motivo de eu justificar tudo que eu fazia. Então podia estar fazendo qualquer cagada que eu ia pôr a culpa nisso. Isso era a minha carta de culpa. Mas não era essa a culpa. O problema é que eu não tinha Deus dentro de mim. O problema é que mentir pra mim não tinha problema e fazer nada que eu fazia tinha problema. Eu colocar a culpa em quem não tinha feito nada também não tinha problema. Eu era o problema. Eu era o problema. Por isso que eu falo, às vezes a gente castiga as pessoas e elas não fizeram nada. E quando a gente não consegue reconhecer, a gente perde a família, perde tudo. Tudo. Por quê? Porque a gente continua dormindo. E olha o que o Senhor diz. Você que está dormindo, acorde. Ah, mas eu já estou acordado. Levante-se da morte. Mas como assim? Eu não estou morto? Olha a morte espiritual. Por que o Senhor fala que é preciso nascer de novo? Por que o Senhor fala, deixe que os seus mortos enterrem os seus mortos? Porque enquanto a gente não descobre o Senhor nessa vida, a gente continua morto. Por que fica aquele sentimento de querendo se matar, de querendo morrer? Porque você já está morto. Você só quer permanecer no estado que você está. Levante-se da morte. Poxa, tudo que a gente faz era para morrer mesmo. Todos os vícios, todos os prazeres, todas as coisas. E não é à toa que Deus diz, o salário do pecado é a morte, mas você já está morto. O salário do pecado é nunca viver.
O salário do pecado é continuar sempre nessa escravidão, sempre de olhos fechados, sempre na escuridão. E Cristo o iluminará. O Senhor, Ele vai trazer até nós entendimento. É aquele caso do filme, Ele vai nos contar a nossa história, Ele vai explicar todas as coisas que aconteceram, Ele vai mostrar um caminho, e conforme você vai começar a seguir nesse caminho, tudo aquilo do passado, toda a dor, toda a amargura, toda a tristeza, toda a depressão, todo fracasso, tudo aquilo que deu errado, vai começar a desenrolar de um jeito certo. E aí você vai olhar e falar, cara, eu sou mais forte do que eu imagino. Porque eu passei tanto tempo na batalha que eu me tornei um especialista disso. E quando Cristo ele vem, ele encaixa como uma luva na nossa vida. Levante-se da morte e Cristo o iluminará. Você crê que Jesus é o seu Salvador? Se você disse sim, você está salvo. Essa é a mensagem do Senhor. E ele diz, não pense que eu vim para condenar, eu vim para salvar. Ah, mas eu não me sinto, diga, eu também não senti. A misericórdia dele me alcançou todas as manhãs e tem me alcançado. E graças a Deus eu estou aqui, ajudando você a alcançar a sua também, graças a Deus. E Deus também quer te levantar para alcançar a tua vida. A prosperidade que Deus dá não é para você ser rico e ficar lá pagando de gatinho, não. É para que você possa ajudar outras pessoas também. Isso é amor. É pregar a mensagem para aquele que você nem sabe que vai ouvir. Sabe por que Paulo foi tão importante para Deus? Porque Paulo conhecia a igreja do jeito natural. E ele via que daquele jeito não funcionava. Então, por saber que daquele jeito não funcionava, ele se entregou 100% de cabeça em poder ressuscitar. Porque ele viu sentido na vida dele quando Cristo estava na vida dele. Não é frequentar a igreja que traz sentido para a nossa vida, mas é despertar da morte para a vida. Agora, olha o fim, e nós falamos todos os dias. Eu acho que a coisa que a gente mais fala é leia a palavra de Deus, ore e escute louvores. A segunda, presta atenção na maneira que você tem de viver nos seus sentimentos. E ele fala, portanto, prestem atenção na maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. E o que é a sabedoria? É deixar que Cristo te conte o final do filme. E quando a depressão vem, quando a tristeza vem, quando o drama vem, quando tudo aquilo vem, você já não consegue mais se enganar. Você já não consegue mais mentir, você já não consegue exagerar, você já não vê mais sentido. Cara, pra que eu vou continuar vivendo desse jeito, falando dessas coisas? Eu já sei o que acontece. Eu sei o final desse filme, eu quero ver do outro agora. Eu quero o filme que eu venço, eu tô cansado de perder. Eu já não quero mais aquele. E aí eu deixei de ser um ignorante e me tornei um sábio. Porque eu sei o valor de um simples abrir de olhos. Eu sei o valor da misericórdia de Deus. Eu sei o valor da palavra de Deus. Eu sei o que é me debruçar sobre o Senhor. E eu sei o que é ter um amigo. Um amigo de verdade. Amém? Às vezes tem coisas que a gente fala que nos deixam mais emotivos, porque isso já machucou demais por tanto tempo. E às vezes é bom olhar e ver que não tem mais feridas. Às vezes tem só uma cicatriz que já não dói mais. E assim o Senhor vem, querendo curar o seu coração e a sua vida. Para de lutar contra. Esse é o caminho, não tem outro caminho. Não tem outro. E essa é a verdade que te falta. Aceitar, quanto antes você aceitar isso, mais tempo você vai ter daqui pra frente. Senão, você já conhece o final. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa realmente te fazer despertar. Levante-se da morte e acorde. É uma ordem do Senhor. O Senhor Jesus pediu isso para você. Levante-se da morte e acorde. Você aceita o Senhor como seu Salvador? Amém? Um bom dia, que Deus abençoe. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Fiquem com Deus.